Olá, vamos falar sobre membros inferiores. Em esta apresentação estudaremos a anatomia do membro inferior, uma estrutura especializada principalmente em el soporte del peso corporal, el mantenimento de la postura e la locomoción. La diferencia del miembro superior, cuya función principal es la movilidad y la manipulación de objetos, el miembro inferior está diseñado para proporcionar estabilidad, equilíbrio e desplazamento. Está formado por la pelvis, el muslo, la perna e el pé, e possui um sistema complexo de ossos, articulação de músculos que trabalham de maneira coordenada para permitir a marcha e manter a posição erecta. A pelvis constitui a base óssea do membro inferior e forma a união entre o tronco e as extremidades inferiores. Está formada por los dos huesos coxales, el sacro e el cox. Posteriormente, os huesos coxales se articulam com el sacro mediante as articulações sacroiliacas, mientras que anteriormente se unem entre si por la sínfise del pubis. Cada hueso coxal está formado por 3 elementos que durante o desarrollo se encontram separados e posteriormente se fusionam: el ilion, isquion e pubis. El ilion constitui a porção superior do osso coxal e forma as amplas alas ilíacas. El pubis ocupa a região anteroinferior e participa na formação da sínfise púbica. E el isquion forma a região posterior-inferior e suporta grande parte do peso corporal. Durante a posição sentada, el sacro e cox. El sacro é um eixo triangular, resultado da fusão de 5 vértebras sacras. Su base se articula com a quinta vértebra lumbar e su vértice com el cox. Además de transmitir el peso corporal hacia los membros inferiores, sirve como ponto de inserção para numerosos ligamentos e músculos. El cox representa a porção terminal da coluna vertebral e está formada por 4 vértebras fusionadas. Aunque é pequeno, proporciona inserção a músculos e ligamentos do suelo pélvico. Vamos falar sobre o fêmur. O fêmur é um osso mais largo, resistente e voluminoso do corpo humano. Forma por si solo o esqueleto do muslo. Superiormente se articula com el acetábulo do osso coxal mediante sua cabeça femoral, formando a articulação coxofemoral. Inferiormente se articula com a tíbia e a rótula para formar a articulação da rodilha. Apresenta uma orientação oblíqua desde lateral hacia medial, característica que contribui a manter o centro de gravidade do corpo durante a marcha. La rótula é um osso sesamoide incluído dentro do tendão do músculo quadríceps femoral. Se localiza em la cara anterior da rodilha. Sua principal função consiste em aumentar a eficácia mecânica do quadríceps durante a extensão da perna e proteger a articulação da rodilha. La tíbia e peroné. A tíbia é o osso principal da perna e suporta a maior parte do peso corporal. Se articula superiormente com o fêmur e inferiormente com o astragallo. Sua posição medial e seu grande tamanho refletem sua importante função de suporte. O peroné ou fíbula é um osso mais delgado situado lateralmente, aunque participa pouco em el suporte do peso, é fundamental para a estabilidade do tobilho e proporciona inserção a numerosos músculos. Vamos falar sobre o esqueleto do pé. O pé representa a estrutura terminal do membro inferior e está especializado para suportar o peso corporal e permitir a locomoção. Se divide em 3 regiões: tarso, metatarso e falange. Vamos falar sobre o tarso. O tarso está formado por
7 huesos. En la fila posterior encontramos el astragalus o talus y el calcáneo. El astragalus recibe el peso transmitido desde la tibia y lo distribuye al resto del pie. El calcáneo es el hueso más voluminoso del tarso y forma el talón. En la fila anterior se encuentran los huesos navicular, cuboides, cuneiformes medial, cuneiformes intermedios y laterales. Estos huesos contribuyen para formar los arcos plantares, fundamentales para la absorción de impactos durante la marcha. Metatarsos e falanges. El metatarso está constituído por 5 huesos metatarsianos, numerados del primeiro al quinto. Cada metatarsiano presenta uma base, um corpo e uma cabeça. As falanges formam o esqueleto de los dedos. El dedo gordo possui 2 falanges, mientras que los demás dedos presentam 3. Estas estruturas permitem a adaptação do pé ao terreno e participação ativamente em impulso durante a marcha. Vamos falar agora sobre os músculos. Começamos pelos de la pelvis. Os músculos de la pelvis conectam esta região com o fêmur e participam nos movimentos de la cadera. O principal músculo anterior é o iliopesoas. Está formado por la união do músculo psoas maior e o músculo ilíaco. E é o principal flexor da articulação da cadeira e desempenha um papel fundamental na marcha. Na região glútea, os músculos glúteos se organizam em planos superficiais e planos profundos. Em el plano superficial encontramos o glúteo maior, o tensor de la fascia lata. El glúteo maior é o músculo mais voluminoso de la região e um dos mais potentes do organismo. Sua função principal é estender e rotar lateralmente o músculo. El tensor de la fascia lata estabiliza la rodilha e participa na abdução de la cadeira. Em el plano profundo se encontram o glúteo médio, glúteo menor, piriforme, obturador interno, obturador externo, gêmeo superior, gêmeo inferior e quadrado femoral. Estes músculos atuam principalmente como abdutores e rotadores da cadeira, estabilizando a pelvis durante a marcha. Os músculos del muslo. Os músculos dos muslos se organizam em 3 compartimentos. O compartimento anterior está formado por reto femoral, vasto medial, vasto lateral, vasto intermédio e músculo sartório. Os 4 primeiros constituem o quadríceps femoral. Sua função principal é a extensão da rodilha. O sartório é o músculo mais largo do corpo humano e participa na flexão da cadeira e da rodilha. O compartimento medial está formado por o músculo pectíneo, lográceo, adutor largo, adutor curto e adutor maior. Sua função principal é a adução do músculo. Estes músculos mantêm a estabilidade dos membros inferiores durante a marcha. E o compartimento posterior compreende bíceps femoral, o semitendinoso e o semimembranoso. Estes músculos formam o grupo de los isquiotibiales, participam na extensão da cadeira e na flexão da rodilha. São essenciais durante a carreira, o salto e a marcha. E o músculo de la pierna. Os músculos de la pierna se dividem em 3 grupos. Compartimento anterior, formado por tibial anterior,
extensor largo del dedo gordo, extensor largo de los dedos y tercer peroneo. Su función principal es la dorsiflexión del pie y la extensión de los dedos. En el compartimento lateral está formado por o peroneo largo y o peroneo corto. Estos músculos producen eversión del pie y contribuyen a la estabilidad lateral del tobillo. E em compartimento posterior, ao plano profundo, el popliteo tibial posterior, flexor largo de los dedos, flexor largo del dedo gordo. Em el plano superficial, o gastrocnêmio, sóleo e plantar. El gastrocnêmio y el sóleo forman el tríceps sural a través del tendón calcáneo o tendón de Aquiles, permiten la flexión plantar del pé y son fundamentales para caminar, correr y saltar. Y ahora los músculos del pie. Los músculos intrínsecos del pie se distinguen en la región dorsal y plantar. En la región dorsal encontramos extensor corto de los dedos. En la planta del pie existen 4 capas musculares. La primera capa contiene abductor del dedo gordo, abductor del quinto dedo y flexor corto de los dedos. En la segunda capa contiene el cuadrado plantar y los lumbricales. En la tercera capa contiene flexor corto del dedo gordo, abductor del dedo gordo y flexor corto del quinto dedo. Y en la cuarta capa contiene los interóseos plantares y los interóseos dorsales. Estes músculos permiten movimientos finos de los dedos y contribuyen al mantenimiento de los arcos plantares. Y para finalizar, el miembro inferior constituye una estructura anatómica especializada en el soporte del peso corporal y la locomoción. Sus huesos forman un sistema sólido capaz de resistir grandes cargas, mientras que sus músculos permiten mantener la postura, estabilizar las articulaciones y producir movimientos precisos y potentes. El estudio de la pelvis, el músculo, la pierna y el pie descrito permite comprender la biomecânica de la marcha y la importancia funcional del miembro inferior en la vida diaria. Esse vídeo acaba aqui e hasta o próximo.